Quero saudar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Hoje nós vamos retornar para o nosso ponto de partida, né? Que é o Evangelho de São Mateus. Mas, antes de retornarmos, existe algo que nós precisamos deixar bem claro, né? Que é de suma importância que aquele que está escutando, nos acompanhando, entenda que o estado de ignorância, né? Que é o estado de ignorância, o estado de não saber definir o que é certo, definir o que é certo e o que é errado, não privará o homem do juízo. Não privará o homem do juízo. O estado de não saber o que é certo e o que é errado não privará o homem do juízo. Porque se o estado de ignorância desse o direito de ser absolvido do juízo, certamente Deus ele ia opinar por não revelar a sua justiça, né? Ia opinar por não revelar a sua justiça, deixar tudo oculto e tudo bem. Todos seriam salvos, porém o estado de ignorância não nos deixa livre do juízo. Então é melhor saber, é melhor conhecer, e conhecer da forma correta, porque conhecer de forma errada ou algo que foi manipulado também não vai ter aí o seu efeito positivo, né? Há muitos evangelhos, muitas pessoas pregando o evangelho, mas há evangelho para todo tipo de gosto, né? Estão criando um evangelho para cada tipo de gosto. Tem o evangelho, né? Tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho disso aqui, tem o evangelho daquilo ali, e são muitos evangelhos. Todavia, é obrigação do ser humano fazer uma pesquisa e saber se isso é certo ou não. Aqui no Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, versículo 21 em diante, nós podemos perceber que Jesus ele usa os mesmos parâmetros, né? Os mesmos parâmetros que ele usou quando ele separou a tribo de Levi para ser a referência do povo. Ele usa os mesmos parâmetros e ele aprimora, na verdade, mas os parâmetros são os mesmos que Moisés repassou à tribo de Levi. Eles foram os primeiros a receber a lei, e foram os primeiros a receber a lei porque eles precisavam dar testemunho, né? Eles precisavam ser uma referência para o povo, e da mesma forma que Moisés repassa a lei para a tribo de Levi, Jesus, ao escolher o seu discípulo, ele também o chama de forma separada e revela também a sua lei para que ele seja uma referência para o povo. Uma referência para o povo. Nós podemos acompanhar aqui, se você quiser acompanhar em casa, né? Falando sobre o homicida, que todos sabem que na lei de Moisés era olho por olho e dente por dente, porém Jesus diz aqui que aquele que simplesmente se irá contra o seu irmão já se tornaria um réu de juízo. Aquele que chamasse o seu irmão de louco se tornaria também um réu de tribunal, e por aí por diante. Ele vai repassando, né, os mesmos pontos da lei de forma mais aprimorada, né? Enquanto a lei esperava a consumação do ato, Jesus ele deixava uma advertência na mente para que isso não chegasse a tal ponto. Para que não chegasse a tal ponto.
Por que Jesus ele usa os mesmos parâmetros para com os discípulos? Por que ele usa? Porque, como eu já disse, eles eram uma referência, né? Eles eram uma referência. A responsabilidade que havia sido outorgada, né, para os sacerdotes, os levitas, né, agora foi repassada para esses discípulos. Os discípulos iam passar por um estado de discipulado, iam ter a sua responsabilidade similar, igual ou superior à do sacerdote, a de ser os representantes de Deus aqui na terra. Então, eles passaram de um estado imundo para um estado de santificação. Entendeu? Todo ser humano, ele está dentro desse estado. Quando a pessoa está do lado de fora do reino, é considerado perante a lei de Moisés, perante a lei dos levitas, né? No estado imundo. No estado imundo. Quando se aceita e se adere à vontade de Deus, ele é santo, é santificado, ou quer dizer, ele saiu daquele estado e passou para o estado de santificado, né? Ele foi consagrado e separado para Deus. Esse era o estado dos discípulos nesse momento. Passaram do estado imundo, foram para o estado santificado, mas existe um outro estado depois do estado santificado. Aqueles discípulos que não obedecessem a palavra de Deus, né? E aqueles que se tornassem discípulos desses apóstolos por meio da palavra de Jesus Cristo, também não observassem a palavra de Deus, eles passariam do estado de santificado para o estado de profanado. Aí a coisa fica mais séria, né? Porque, como todos sabem, como diz a história aí, o altar, quando era profanado, não tinha remédio para ele. Ou, na verdade, tinha um remédio. O remédio era destruir aquele altar e reconstruir outro. E reconstruir outro. E recomeçar tudo de novo. Então está bem simples, né? Eu não vou aqui detalhar versículo por versículo, né? Vamos deixar aí o capítulo 6 para a próxima oportunidade. E o que eu quero deixar nesse dia, né? Nesse dia, uma palavra bem simples, uma palavra bem objetiva, uma palavra de fácil entendimento para que todos saibam a nossa posição, a posição do ser humano diante de Deus. Na sua ignorância, a sua condição ainda é a condição de imundo. Estando do lado de fora, a condição é essa. Aceitando a Jesus, você entra no âmbito do santificado, do separado, da propriedade de Deus. Mas se você não observa a vontade de Deus em sua plenitude, você se torna uma pessoa profanada, ou um altar profanado. Jesus, ele aqui revela a sua lei para que não cumprisse algo, para que não fizesse algo, e para que fizesse algo, né? As coisas erradas não se devia fazer, aquelas que ele está revelando aqui no capítulo 5. Jesus deixa bem claro que eles não deveriam fazer isso, porque isso tornaria neles um altar profanado. Mas quando chega ao ponto também de Jesus a falar acerca do amor com o próximo, daquele que está perto, daquele que tem necessidade, isso também pode tornar um ser humano, um crente em Cristo Jesus, um altar profanado, porque é algo que eles deviam fazer, tinham a obrigação de fazer. E não fazendo, eles estavam desobedecendo à vontade de Deus. Então, ser profanado era desobedecer
a lei de Deus acerca daquilo que era considerado pecado, e também era considerado pecado negligenciar e ajudar o seu próximo, aquele que está perto, necessitado. Isso também era considerado pecado. Infelizmente, nos dias de hoje, o evangelho que nós temos, é triste dizer, mas é a realidade, é um evangelho capitalista, né? É um evangelho capitalista, onde a preocupação está em se aganhar, né? O negócio é ajudar. A sanguessuga, com o nome dá, nunca sacia a sua fome, né? E as coisas que a igreja precisa saber acerca do que é certo e acerca do que é errado, nós vamos passando por cima, né? E muita gente está se deixando enganar, acreditando que simplesmente pelo fato de estar cumprindo uma e negligenciando a outra, isso não vai lhe fazer mal nenhum, dano nenhum, mas a Bíblia não dá apoio para isso. Ao contrário, ela condena verazmente que isso aí vai trazer consequências ruins. E eu não quero ir mais além, apenas deixar essa palavra. Pense nisso, né? Que o estado de ignorância não servirá de desculpa naquele dia. Está entendendo? O estado de ignorância não vai absorver a pessoa como um inocente. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque são elas que de mim identificam, são elas que dão acesso ao céu. Paulo diz acerca disso: olha, o homem que não tem lei, o homem sem lei, ele escrevendo a igreja de Roma, ele diz que o homem que não tem lei será condenado, será julgado pela lei de sua própria consciência. Pense nisso. E eu quero vos saudar com a paz do Senhor.